Está sendo gravado. Ok. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa 14ª edição do Textas com Museologia, né, o nosso programa sobre museologia aqui do Museu do Folclore. Essa 14ª edição, como a gente falou agora aqui no início da 3ª temporada. Eu sou Manuela, eu sou coordenadora institucional do CCP, trabalho há 14 anos no CCP, e vou agora fazer uma breve apresentação do CCP, que eu creio que alguns costumazes já conhecem essa apresentação, mas a gente precisa fazer essa apresentação, porque essa gravação fica disponível no nosso YouTube, e a gente precisa divulgar, né, a nossa instituição, bem como o Museu do Folclore. O CCP, Centro de Estudos da Cultura Popular, tem o seu slogan Minha Cultura Mostra Quem Sou. O CCP é uma instituição de 25 anos, trabalha com cultura popular, pesquisa, salvaguarda, museologia, fomenta a cidadania, ecomuseologia e educação ambiental. O Museu do Folclore, o microfone aberto aí, acho que é Silvia. O Museu do Folclore foi criado a partir da Comissão de Folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em 86, tendo sido encabeçado pela Ângela Savastano, né, que é a nossa fundadora, tanto do CCP quanto do projeto Museu do Folclore, que é o projeto que concebe esse encontro de hoje. A gente também trabalha no Ecomuseu dos Campos de São José, que é um projeto com patrocínio da Petrobras, aliás, hoje é convênio com a Petrobras, desde 2015, né? Ele está agora na sua 3ª edição. O CCP faz a gestão do projeto Museu do Folclore desde a sua criação em 97. O Museu do Folclore funciona no Parque da Cidade. E também realizamos projetos de pesquisa em parceria com o IFAM. Fizemos do Congado Paulista, do Samba de Bumbo, muito em breve faremos também das Folias de Reis, Cavalhadas e Festa do Divino. A gente teve, né, como eu falei lá no início, 14 edições do Textas com Museologia, com os temas abordados, que foram definição de museus, biografia dos museus, patrimonialização e musealização, tangível e intangível, salvaguarda de acervos, conceito prático de educação museal e extroversão de acervos. Essas edições estão disponíveis no nosso canal do YouTube, na série Textas com Museologia. Então, quem perdeu alguma dessas edições, vai lá e dá uma olhadinha para poder ter a série completa, né? No nosso Museu Flix, né, Mariana? O Textas com Museologia, ele tem uns números bem interessantes, a gente já teve 668 inscritos na nossa primeira temporada, com cerca de 35 participantes em média, que eles são participantes costumeiros, né, participantes frequentes do nosso encontro Textas com Museologia. A gente já atingiu 22 estados da federação, e a gente tem pelo menos 15 participantes que são frequentes, né, que sempre estão em todos os encontros do Textas. A gente tem aqui as nossas redes sociais, nos sigam para saber mais, saber quando vai voltar o nosso programa Textas com Museologia, né, como eu falei no início, muito provavelmente em setembro ou outubro, mas vocês serão avisados por e-mail, por WhatsApp também. Os Textas com Museologia, cada edição emite um certificado, a gente tem pelo menos aí até 30 dias, eu creio que ontem vocês tenham recebido os certificados
da edição anterior, mas a gente emite os certificados pelo Simpla e ele também fica disponível lá no Simpla. Você pode entrar na sua página do Simpla, procurar o certificado do último Terças que você frequentou, que ele vai estar lá afixado, caso você não tenha recebido o e-mail com o certificado. Se você não recebeu o e-mail com o certificado e nem teve acesso ao Simpla, você nos envia, por gentileza, um e-mail para contato Museu do Folclore e a gente verifica o que foi que aconteceu ou envia o e-mail com o certificado. Então, ficamos agora com a apresentação da Mariana. Deixa eu parar aqui a apresentação do tema de hoje. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Então, vou começar aqui fazendo minha breve descrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho claro, estou com uma blusa preta e um cachecol também preto, porque está frio na minha cidade. Estou na frente de uma parede com CDs e eu vou começar a fazer uma apresentação que se inspira nas cores do Museu do Folclore. Então, tem roxo, laranja, rosa, azul turquesa, enfim. Vocês me avisem, inclusive, se ela não começar a aparecer daqui a pouquinho, tá? Vou começar a fazer a apresentação agora. Se não der certo, por favor, vocês já sabem, como sempre, me avisem que fica mais fácil, porque nem sempre eu estou conseguindo ver. Vai dar certo sim, Mari. Eu lembrei a Mari de fazer a audiodescrição no começo e eu mesma esqueci, me desculpa. Não ia te dar bronca, tá? E por isso peço desculpas e faço a minha audiodescrição para ficar aqui registrado nessa gravação. Eu sou uma mulher negra, de cabelos grisalhos, estou com uma blusa azul, ao fundo tem uma estante com artigos de Mulher Maravilha, e é isso, só para registrar aquilo que eu pedi para a Mari lembrar e eu acabei esquecendo. Mas eu estou muito orgulhosa que eu lembrei, tá? Ó, veja só. Todo terças eu quero fazer isso e todo terças eu só lembro depois que acabou e eu fico, putz, enfim, né? Vocês sabem que esses vídeos eles ficam disponíveis no YouTube, então é bacana que a gente tenha a possibilidade de disseminar isso para o maior número de pessoas possível. Então, é bacana a gente pensar em formas de inclusão, na medida do possível, né, das nossas limitações. Então, vamos lá. O tema do Terças de hoje foi uma coisa que eu andei pensando também, como sempre, vocês sabem, né, que eu sou movida aqui pelas inquietações que me surgem ao longo dos dias, enquanto a gente está fazendo o nosso trabalho cotidiano. O Terças, ele surge exatamente com essa ideia de auxiliar a gente no nosso trabalho cotidiano e naquilo que a gente vai pensando pelos museus e no nosso dia a dia, o que acontece, né, e a gente está numa época muito importante, com vários editais abertos. Vão começar a abrir os editais de museus do PROAC, ainda não abriram outros editais do PROAC, começaram a abrir já os editais Aldir Blanc em algumas cidades, e a gente fica pensando nessa ideia dos museus, dos editais de captação de recursos, e como isso funciona, e as partes boas e as partes não tão boas assim, né? A gente sabe... Tá passando os slides, gente, antes de eu me empolgar aqui? Está certo? Então tá, belezinha. Então, a gente sabe que a sustentabilidade institucional dos museus é um desafio constante, né? Pensando em museus, mas também em outros espaços culturais, dificilmente eles conseguem sobreviver para além do básico, dependendo somente das dotações orçamentárias, né? E a necessidade de participar de editais para captação de recursos são realidades enfrentadas por muitas instituições, e muitas nem conseguem participar dessa realidade. Então, vamos começar pensando aqui no que move os museus a começarem a participar desses editais de captação de recurso, que é simplesmente o fato de, muitas vezes, os valores, as verbas que esses espaços recebem, elas não são além de pagar o salário dos funcionários, né? Além de pagar a conta de luz, a gente fica muito perdido, muito preso nessas questões mais práticas, e tudo aquilo que a gente almeja, aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos, ficam em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano, porque os valores, normalmente, não são necessariamente uma prioridade para os municípios. A gente sabe, a gente conhece essa realidade, pensando em museus municipais, pensando em museus menores, ou até mesmo os de médio porte. Normalmente, os recursos são muito limitados, são recursos que vêm simplesmente para pagar as contas.
mas a gente sabe que para o museu existir de fato, e a gente já conversou muito sobre isso aqui, simplesmente pagar um funcionário para estar ali presente não é o suficiente. A gente precisa pensar em ações, em movimentar esses espaços, em criar articulações para que as pessoas se sintam participantes, que elas sejam incluídas. Mas como fazer isso sem recurso nenhum? É muito difícil. Se a gente pensa em ações de acessibilidade, elas demandam um custo. Se a gente pensa em ações educativas, por mais que a gente reutilize materiais e utilize a nossa criatividade ao limite, a gente sabe que a gente precisa de recursos materiais mesmo, e muitas vezes recursos físicos e pessoas, e recursos humanos em geral, a gente precisa dessas questões. E isso demanda orçamento, isso demanda verba. Se a gente pensa em montagem de exposições, é a mesma coisa. Quando a gente trabalha em museus de pequeno porte, muitas vezes a gente não tem recurso nenhum para montar exposição. E a gente vê essa demanda chegando do público, as pessoas visitam as instituições e questionam por que elas estão sempre iguais, mas elas não conseguem enxergar também o que acontece nos bastidores, que é esse sofrimento de tentar cumprir algo que seja além do pagamento das contas, porque as verbas não chegam. E eu estou falando isso, vocês conhecem essa realidade. Às vezes, museus que cobram ingressos, os próprios ingressos não são revertidos para as instituições. Eles acabam voltando somente depois, né, com recurso indireto da dotação orçamentária mesmo. Esse valor não fica para os museus nem trocarem a lâmpada. A gente sabe dessas dificuldades. E aí, os editais de captação de recursos, eles acabam vindo como uma forma de ajudar esses espaços a pensar em seu futuro, né? Tentar atender aquelas demandas dos seus planos museológicos, quando esses existem, ou então para pelo menos pagar um profissional para fazer a elaboração desses planos museológicos, dessas políticas de acervo, ou do acondicionamento do acervo, criação de reservas técnicas, enfim, tudo isso que a gente almeja para que a nossa instituição fique cada vez melhor. E é claro que quando a gente pensa nesses editais, a gente pensa muito nesses pontos positivos, nessas diversificações de fontes de recursos. A gente sabe que participar desses editais permite que os museus diversifiquem os seus financiamentos, né? Vai reduzir essa dependência dessas dotações governamentais, orçamentárias, municipais, que a gente tem comentado. A gente percebe que com a participação dos editais, a gente consegue tentar realizar mais coisas com recursos diferentes. Ainda mais agora que surgiram esses editais municipais que permitem que a gente consiga inscrever algumas ações neles. Depois eu vou pensar, né, dar alguns exemplos para vocês de ações que foram feitas ou que eu tenha conhecimento dentro dessas Aldir Blanc, Paulo Gustavo, enfim. Mas a primeira coisa que nos vem à mente são esses pontos positivos. A gente se inscreve justamente para ter essa diversificação de fontes de recursos, né? A gente quer isso, a gente quer realizar ações e, para isso, a gente vai atrás dos editais. Além disso, a gente consegue estimular essa inovação, a gente consegue pensar em projetos novos, em projetos que são relevantes, que eles vão impulsionar essas mudanças que o museu pode fazer. A gente vai conseguir pensar em exposições mais elaboradas, a gente consegue levar o acervo para outros espaços, a gente consegue pensar em circulação, em oxigenação dessas ações que a gente faz dentro dos nossos espaços institucionais. A gente consegue, que nem eu comentei, pensar em infinitas ações educativas, mesmo com recursos limitados. A gente sabe que esses editais também trazem para a gente linhas limitadas e recursos limitados para cada uma delas. Mas a gente consegue ter esse estímulo, pelo menos, a pensar fora da caixa, daquilo que acontece no nosso dia a dia na instituição. A gente escreve os editais justamente para a gente conseguir sair dessa lógica de simplesmente pagar as contas e simplesmente executar. É aqui que a gente começa a pensar nos nossos sonhos e em formas de colocar os nossos sonhos em prática. Quando eu digo sonhos, são esses sonhos institucionais que a gente deseja muito. Eu sei que quando você trabalha em museus, quando você trabalha em instituições culturais, tem muitas coisas que você deseja e que você pensa autonomamente que você gostaria para fazer aquele lugar um lugar melhor, né? Você gostaria de fazer aquele lugar melhor com algumas determinadas ações. E você começa a pensar em formas de colocar essas ações em prática dentro desses editais que surgem como uma forma de diversificação desses recursos mesmo. A gente sabe que se a gente depender daquilo que a prefeitura, né, o governo repassa para a gente fica realmente limitado.
E outra coisa que acontece é essa visibilidade, esse reconhecimento. Normalmente, quando a gente ganha um edital, quando a gente é contemplado por um edital, a gente faz uma série de ações de divulgação, isso está previsto nos editais, inclusive. A gente precisa divulgar, a gente precisa fazer isso. E quando isso acontece, né, a gente até separa recursos para essa divulgação, o museu ele ganha mais visibilidade. Quando a gente visita espaços que têm ações realizadas pelo PROAC, né, normalmente a gente encontra essas placas, a gente também encontra outros tipos de divulgação, e esses espaços que já estão realizando ações que são fora do convencional daquele dia a dia, porque foram contemplados pelos editais, eles começam a receber novos reconhecimentos também. Quando a gente visita uma baita de uma reserva técnica, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, normalmente essas reservas técnicas, elas provêm de editais, é muito raro que não seja assim. Então, a gente começa a reconhecer esse espaço como um espaço que cuida bem do seu acervo, que tem algo que um cuidado especial, que é um exemplo para outras instituições. Isso acontece pelas ações que vão sendo realizadas por esses projetos em editais. Mas, infelizmente, né, como a gente sempre tenta trazer aqui no Texas, uma visão diversificada sobre isso, a gente sabe que não são só os pontos positivos que provêm dos editais, e existem outras coisas muito complicadas. O próprio processo burocrático é um deles. A gente sabe que não é toda instituição que consegue participar de editais. O processo burocrático não é fácil. A gente precisa escrever um bom projeto, a gente precisa pensar em formas de fazer com que o nosso projeto da instituição X seja mais atrativo do que um projeto semelhante da instituição Y, porque muitas vezes os desejos, os sonhos dessas instituições são semelhantes, por isso que elas vão se inscrever nos mesmos editais, nas mesmas linhas. São inúmeros os museus que querem realizar seu plano museológico, por exemplo, através de editais. Então, como que os pareceristas vão escolher entre o plano museológico do museu tal e do museu outro, né? Então, é um processo burocrático complexo, a pessoa precisa, né? A instituição precisa ter pessoas que saibam inscrever, que saibam criar esses projetos de uma forma competitiva. Mas isso demanda tempo, isso demanda recurso administrativo, isso demanda muita coisa, um treinamento, e é muito difícil para museus de pequeno porte, principalmente, terem essas condições. Muitas vezes o museu só tem um funcionário, 2 funcionários. Então, como que essa pessoa vai conseguir fazer uma articulação para inscrever o museu em um edital? Sem contar que normalmente, eles precisam que alguma empresa ou alguma OS inscreva o museu para esses editais. Muitas vezes eles não podem se inscrever sozinhos, por questões administrativas mesmo, se a gente pensa em museus municipais. Então, fica mais complexo ainda. Como que eles vão atrás dessas pessoas, desses parceiros? Quando o museu tem uma associação de amigos, é mais fácil, mas a maioria dos museus hoje em dia não contam com associações de amigos. Antigamente era mais comum a gente ter esses parceiros, mas, bom, a gente pode até conversar sobre isso em outro texto, né, sobre associações de amigos, mas por N questões, existem complicadores para que existam essas associações. Então, aquele coitado que trabalha no museu e que faz tudo, já monta exposição, já cuida do acervo, já faz toda a parte de gestão, enfim, já abre o museu, já faz mediação, como que ele vai ter tempo para receber escola e para escrever um projeto, né? São coisas que são muito complexas. Então, os projetos normalmente ficam restritos a museus de médio ou grande porte. E aí, de novo, como que você vai fazer com que o seu museu consiga competir com grandes museus que têm equipes que são só feitas para captação de recursos? A gente acaba desdobrando as nossas equipes para correr atrás de formas de escrever os projetos, mas presas nesse enorme processo burocrático que acontece e que vai continuar, né, exigindo aí esses recursos, e a gente tem essa incerteza, essa grande competitividade, afinal de contas, não necessariamente por você ter inscrito o teu projeto, ele vai ser contemplado. Então, você pode ter demandado todo esse tempo escrevendo um projeto, desgastando a sua equipe, para que no final você não receba nenhum
nenhuma contemplação para que seus projetos não aconteçam naquele momento. Não significa que eles não podem acontecer em outros momentos, que você não pode escrever em outros editais, mas significa que você demandou um grande processo e desgastou a sua equipe para que não necessariamente isso aconteça. Afinal de contas, você está num ambiente de competitividade. Entrem depois nas listas de contemplados dos editais dos últimos anos, pensando em museus e instituições culturais. Vejam quantas vezes as mesmas instituições são contempladas. Isso é uma realidade em diferentes linhas, tá? Enfim, então, é uma constante essa incerteza, essa competitividade, mas isso não significa que a gente não deva tentar e que a gente não precise tentar, inclusive. Mas aí vem a outra questão. Se a gente já sabe que essa sustentabilidade institucional e que é muito difícil de ser alcançado, que a dotação orçamentária não é suficiente para a realização dos nossos projetos, e a gente vai buscar editais de captação de recursos como forma da gente conseguir realizar os nossos sonhos, a gente tem uma dependência institucional da aprovação desses projetos, o que é muito arriscado, muito imprevisível, porque, de novo, a competitividade é grande. Então, a gente pode ou não ser contemplado nesse processo, depois de ter feito esse enorme processo inteiro, e os nossos sonhos não saem do papel. E aí a gente continua preso nesse ciclo de fazer o mínimo que a nossa infraestrutura nos permite, para que depois a gente tente de novo arriscar, demandando tempo, para tentar colocar os nossos sonhos fora do papel, nesse ciclo de tentativa e erro, de acerto e erro, de ser ou não contemplado, como se fosse um grande sorteio, né? E não é que não tenham formas da gente melhorar os nossos projetos, da gente buscar formas de torná-lo mais competitivo. A gente pode fazer curso, a gente pode ler projetos contemplados, a gente pode estudar projetos que foram contemplados. Não necessariamente eles estão divulgados, mas se você observa as ações que as instituições que foram contempladas fizeram, de repente você consegue pensar o que eles acertaram para ser contemplados e você não, o que pode ser aperfeiçoado. Às vezes também é por um pouquinho que você não foi, né? Enfim, mas é muito arriscado, é muito imprevisível. E aí a gente entra nessa questão de o que fazer, então, se a gente não pode depender só dos editais, como que a gente vai fazer para conseguir recursos para realizar os nossos sonhos institucionais? E eu não consigo trazer uma resposta para vocês, porque a gente tem algumas possibilidades. Existem museus que fazem a criação de lojinha, que vendem produtos, souvenirs, que vendem materiais de turismo, mas alguns museus não têm essa possibilidade, né, legal. Então, começa a ficar mais complexo. Existem museus que têm espaços de cafeteria, espaços de restaurante, e a partir desses espaços você consegue receber uma verba um pouco maior e consegue trabalhar isso para conseguir realizar seus sonhos. Também existem formas de realizar parcerias público-privadas para tentar que alguma empresa, alguma universidade, alguém ajude você a realizar esses seus desejos, esses seus sonhos. Existem outras formas de captar recursos do governo, a partir de emendas parlamentares, a partir de outras coisas, outras verbas que estão por aí, e que se você souber correr atrás, pode ser que te traga algum benefício, mas, de novo, você precisa demandar uma equipe de captação de recursos para isso. E aquele museu que tem um funcionário, dificilmente vai conseguir correr atrás disso, né? Então, embora a participação em editais culturais ela apresente desafios, ela vai ser essencial para o desenvolvimento dos museus. A gente precisa equilibrar esses benefícios da diversificação de recursos com as dificuldades administrativas e a incerteza dos resultados. De novo, eu acho muito complexo a gente pensar em uma forma de fugir disso. E talvez a gente nem consiga fugir disso, e talvez a gente nem precise fugir disso, né? Mas a gente precisa pensar em como ajudar também esses espaços que não vão conseguir participar de editais. A gente precisa levar o governo, a gente, nós, museus, um pouco mais articulados. Precisamos pensar em formas de ajudar os nossos parceiros que não conseguem se ajudar, para que esses recursos eles consigam ser mais dinamizados, eles não fiquem centralizados em determinadas instituições. Os editais, aos poucos, estão conseguindo modificar um pouco essas suas características de privilegiar algumas instituições, mesmo que indiretamente. Então, surgem cotas para o interior, surgem
algumas bonificações de pontuação, mas mesmo assim, a gente ainda pensa que mesmo com essa bonificação de pontuação, os museus que têm equipes que são preparadas para isso, eles já estão um passo à frente. Se a gente imagina uma corrida começando, tem pessoas que já estão 10 passos à nossa frente. Então, a gente já larga essa corrida com uma certa desvantagem. E se a gente pensa isso em instituições de médio porte, imagina as instituições de pequeno porte que nem conseguem se aquecer para entrar na corrida. É muito complicado, né? Então, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio? Como que a gente consegue pensar isso? É muito complexo. Também como fugir disso e tentar outras formas de captação de recursos que realmente não tenham essa necessidade de participar de longos processos burocráticos, né? Enfim, eu fiquei pensando muito nisso, porque agora a gente vai começar nessa maratona de escrita de projetos. O nosso museu, ele tem uma equipe que é preparada, a gente escreve outros editais, a gente já foi contemplado por editais, mas mesmo para a gente, que não é uma equipe tão pequena assim, a gente se desdobra em 30 para conseguir escrever projetos para os editais, a gente às vezes para tudo que a gente está fazendo para isso, e fica focado em escrever editais, muitas vezes a gente é contemplado, mas outras não, a gente tenta no ano seguinte. A gente também não é uma instituição que tem um funcionário só, que não consegue fazer nada. A gente recebe recursos para executar as nossas ações, pelo menos aquelas que estão previstas, é que a gente sempre quer executar mais, a gente é empolgado, a gente quer melhorar as nossas coisas, a gente sempre tem sonhos, né? A gente quer melhorar as nossas ações, a gente quer fazer mais, a gente quer melhorar os nossos espaços, a gente quer que as pessoas se sintam cada vez mais incluídas, mais participantes, mais ativas dentro da nossa instituição. Porém, eu sempre fico pensando nesses outros espaços que são menorzinhos, porque se a gente está nesse sofrimento, né, de correr atrás, de estudar, de ler, de pensar, de escrever, de melhorar uma ou outra coisa naquele nosso projetinho, para ver se a gente consegue levar isso para frente, imagina o pessoal que não consegue fazer nada disso. Imagina o pessoal que depende, de repente, da boa vontade de alguma empresa local que teve alguma ideia de edital e vai escrever esse museu para o edital deles, e às vezes nem é exatamente aquilo que eles querem, mas, enfim, é o que eles conseguem de apoio. É um pouco complexo mesmo, né? A gente fica com essas dores dos colegas de museus pequenininhos. Eu estou falando museus, mas pensem em bibliotecas também, em arquivos. A gente tem editais para todos esses espaços. Os editais, eles também podem abranger algumas outras questões, cursos de conservação, coisas nesse sentido, que acabam abraçando mais espaços, mas normalmente não foram essas instituições pequenininhas que pensaram nisso, né? São instituições que têm mais de uma pessoa trabalhando, ou que têm empresas parceiras, ou que conseguem parcerias com produtores culturais para ajudar esses espaços. É um pouco complicado. E, que nem eu comentei, quando você visita instituições grandes, você consegue ver as placas dos editais ali, mostrando tudo que eles conseguiram realizar a partir dessa captação. E a gente fica pensando que isso fica restrito, ainda assim, a poucos, né? Eu sei que eu me empolguei aqui um pouco falando, vou beber um pouco de água, eu quero que vocês pensem um pouco no assunto e fiquem à vontade para comentar um pouco e a gente ir conversando. Vocês sabem que aqui é um espaço de troca, a ideia é exatamente essa, não é ser uma aula, é mais para a gente conversar, mais para a gente discutir. Não tenho a pretensão de ensinar ninguém a escrever projetos culturais, a gente pode pensar nisso um dia, quem sabe, mas não nesse momento. Agora era mais para a gente discutir sobre as possibilidades e as limitações que esses editais trazem para as nossas instituições e para os espaços que a gente atua, ou os espaços que a gente admira, os espaços que a gente ama, enfim, é isso. Vou beber uma aguinha aqui, senão eu vou ficar sem voz. Fiquem à vontade, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Maurício. Tudo bem? Parabéns pelo projeto. Eu acompanho sempre que posso e no YouTube, quando eu não posso, eu vou lá no YouTube. Assisto, excelente mesmo o conteúdo. O meu caso é um pouquinho diferente, que assim, eu sou um admirador da história, eu gosto muito, e eu tenho muito material da minha família, antigo, de fotos, documentos, e eu comecei a meio que
brincar um pouquinho com isso, tentar, né? Até criei uma página lá no Facebook, eu sei que é uma coisa amadora, que não é um museu, né? Mas, assim, é uma forma das pessoas contarem um pouquinho da história delas e tudo. Eu gostaria de você falasse um pouquinho sobre isso. Você deve conhecer muitos casos assim como o meu, e, eu no futuro eu pretendo pegar esses documentos que eu tenho e doar para um museu, que eu acho que é a melhor forma de preservar, né? Mas você conhece algum case de pessoas que começaram assim e que construíram algo interessante? Conheço vários, na verdade. Bom, eu não vejo um problema nessas páginas de Facebook, eu curto e sigo várias, inclusive Atibaia Antiga, Bragança Antiga, São Paulo Antigamente, tem várias que eu curto. Normalmente o pessoal, eles montam as páginas a partir das suas próprias fotos e seus próprios documentos, e isso vai se expandindo depois, porque as pessoas gostam de participar. Inclusive, eu normalmente recomendo até para museus que trabalham com acervo fotográfico, para trocarem com essas pessoas que são donas dessas páginas, porque as pessoas participam e elas identificam pessoas de fotos, e essas informações elas surgem de uma forma muito mais rápida do que se o museu for fazer uma pesquisa sozinho. Normalmente porque não tem pessoal suficiente para fazer uma boa pesquisa de todo o acervo documental do museu, e eu acho que é muito bacana. No Museu Histórico que eu trabalhei, inclusive, eu tentei essa articulação, foi super bacana mesmo, assim, com a da minha cidade, na época que eu morava, a gente fez várias trocas, o pessoal comentava as fotos, eles postavam as fotos do museu, enfim, muito legal mesmo. Outra coisa, nesse sentido, eu conheço vários casos, vários cases, que nem você comentou, de colecionadores particulares que montaram ou coleções visitáveis, ou foram contemplados com projetos, inclusive de captação de recursos para fazer a manutenção desses espaços, e depois fizeram a difusão disso em bancos de dados. Não é uma coisa incomum, é uma coisa extremamente comum. Esse ano a gente estava, inclusive num outro projeto que não é do Museu do Folclore, eu estava dando consultoria para um espaço desses, tá? Que era um colecionador particular que decidiu tratar ali o seu acervo, que tinha muito a ver com o cinema novo. Ele tinha muitas fotos de cinema novo, dos bastidores, de algumas gravações, de autores famosos, e ele era aficionado por cinema. Então, foi bacana trabalhar com esse tipo de acervo, porque ele tinha isso e queria disseminar para o público de diversas formas. Então, a criação de banco de dados é uma forma muito bacana de fazer isso. Mesmo. Então, acho que vale a pena aproveitar editais municipais para tentar escrever um projeto a esse respeito. Por que eu digo os editais municipais? Porque normalmente você vai ter uma trajetória já dentro da cidade, você conhece o seu público e você consegue organizar as ideias melhor a partir disso. Então, pode ser um ponto de partida bacana. É um estímulo, independente dos editais, né, que eu acho que é o mais complexo um pouco aí, mas é um estímulo saber que existem outros casos, né, de pessoas que começaram assim, que eu ainda estou organizando, tem muita coisa para organizar, tentar colocar isso da melhor forma, apresentar da melhor forma possível, mas é um estímulo. Obrigado pelas informações. Não, é super legal, eu acho incrível. Se você pensar em casos concretos que deram muitos frutos, e a gente tem a própria São Paulo Antiga. Não sei se você segue a página deles. Eles começaram como um blog pequeno, hoje em dia eles têm uma baita página, tem uma sede com um espaço de acervo. Eu sei que teve museólogos trabalhando nesse espaço justamente para conseguir organizar o acervo deles. Então, muitas coisas acontecendo. É bem bacana. Eu criei um grupo no Facebook, na verdade, não foi uma página, né? Talvez até possa virar uma página também, mas o grupo eu achei uma vantagem assim, porque eu achei que as pessoas podem participar mais ali, não sei, posso estar até enganado. E eu tenho, por exemplo, da família da minha mãe, documentos do fim do século XIX, início do século XX, de área rural, que eles trabalharam na lavoura, na região de Botucatu ali, e bem interessante os documentos, assim, né? E eu estou publicando lá, e assim, o pessoal está participando, está gostando, então é uma forma, porque assim, aqui dentro do meu espaço ninguém vai ver, né? Ali, pelo menos, é uma coisa. E as pessoas podem participar também, compartilhar suas histórias também, né?
Eu adoro, por isso que eu falei, eu sigo todos. Sempre que eu vou em uma cidade nova, eu começo a seguir essas páginas, esses grupos, porque as pessoas realmente contam as histórias dela a partir da foto do outro. É muito legal. Eu acho que, inclusive, isso é um trabalho antropológico incrível, admirável. Eu adoro olhar mesmo, fico vendo as histórias, enfim. Agora eu tenho tá um pouco afastado do Facebook, né? Estou mais nas outras redes sociais, mas era uma coisa que eu olhava bastante. Eu vi que o Ronaldo também falou que ele tem uma página no blog também sobre acervos pessoais, que legal. Enfim, Obrigado pela dica. imagina. Oi, levantei aqui a mão. Maurício, ainda sobre essa sua iniciativa de falar sobre a sua família, né, falar sobre a sua ancestralidade, vou puxar aqui, fazer comercial de um dos nossos museus colegas, né, museus irmãos, ele também é ponto de cultura, que é o Museu da Pessoa. Lá eles fazem uma grande seleção a respeito das histórias pessoais, né? Então, a partir de você, você conta toda a sua história e eles publicam. Então, é uma forma também, né, de publicizar a história da sua família, né? O Museu da Pessoa, chama Museu da Pessoa, é só procurar aí no Google e Sim, eu vocês conheço. encontram a página deles, das Aham, meninas, bem interessante, sim. tá? Obrigado. Para quem mais desejar, né? Obrigado. O Elidiomar comentou que o financiamento também é super crítico para a área da ciência. Nem me diga. Estava conversando com o pessoal também, que faz parte de um observatório, e, gente, como financiamento é importante para o pessoal. E, exatamente, se conseguir de graça, né, a gente pode pensar em outras formas também, de uma valorização da cultura e da ciência. Mas, que nem eu comentei, eu acho que só o fato da gente ter mais verbas e mais recursos atualmente para abertura de editais já é um bom começo, né? Esses financiamentos, eles são um bom começo. Sim, e financiamento da iniciativa privada também, né? Os processos de doação da iniciativa privada. Ontem ou antes de ontem, se não me engano, foi promulgado uma lei que isenta as pessoas que doam de impostos. Isso vai gerar mais movimentação de recursos, porque antes as pessoas falavam as empresas, né, as grandes empresas e pessoas também, pessoa física, pensa, eu vou doar e ainda vou ter que pagar imposto da minha doação, né? Então, agora, né, tem uma lei já foi promulgada esses dias, essa semana que passou, que as doações não incidirão em impostos. Então, acho que vai facilitar bastante essa passação do Pires, né, Mari? Porque, na verdade, nada mais é que isso, a gente que está em museu, a gente sabe que inclusive, é uma realidade do Brasil inteiro, que a captação de recursos é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Porque ninguém faz nada sem dinheiro, e dinheiro é difícil de conseguir para a cultura, tendo um país que tem tantas outras necessidades básicas que as pessoas consideram muito, muito mais as pessoas consideram, não, às vezes são essenciais, mais essenciais do que a cultura. E fica muito difícil a gente fazer processos de captação para museus de pequeno e médio porte, mesmo, e ainda que aqueles que são patrocinados ou têm algum tipo de parceria com o poder público, porque o dinheiro que o poder público também nos reserva é uma pequena parte e nem dá para sustentar todas as nossas necessidades, né? Haja visto que todo museu, mesmo tendo uma parceria com o poder público, faz busca de outras possibilidades de realização de seus projetos. É isso que você comentou, né? Existem esses outros, mas também, mesmo nesses casos, ainda assim precisa de uma equipe que faça a captação, né? Sim, mesmo com certeza. E aí a gente cai na mesma questão que os coitadinhos que não tem nem mais de um funcionário. Com certeza. Uma boa equipe, e isso envolve mais do que uma equipe de captação, né, Mari? Porque, assim, se você contrata uma empresa de captação, ok, né? Uma empresa de captação, ela vai fazer todo o processo, mas se você pretende montar uma equipe de captação, envolve várias outras coisas. Envolve ter um departamento de comunicação que desenvolva um processo que você consiga efetuar essa captação com efetividade de comunicação, envolve várias outras coisas, envolve muito tempo, né? Porque isso envolve muito tempo, dedicação e tempo.
além das captações diretas para a iniciativa privada, para a inscrição de edital, escrever edital, não é tão fácil assim, ninguém domina essa arte com tanta facilidade, como eu falei, como o Ronaldo aqui, a gente tem poucos cursos que são disponíveis e gratuitos para que isso aconteça, né, para ensinar essa parte de escrever edital, que não é só escrever, que existem várias outras coisas envolvidas, existe a comunicação, a parte financeira, então fica realmente difícil, e essa é uma realidade, né? É bem complexo, né? Aí o que eu ia comentar aqui, voltando ao que a gente está falando desses acervos particulares e tudo mais, o Ronaldo comentou aqui que ele fez um blog digital da PM, que legal. Quando ela nem sonhava em ter museu. Atualmente, eles possuem um museu, uma biblioteca, um arquivo, todos dentro do órgão. Que legal. E você chegou a conversar com eles sobre esse trabalho que você fez, de repente? Mostrar todo esse acervo que você juntou, esse blog que você fez. Pode ser bacana ter essa articulação, porque já que eles já instituíram esse espaço, talvez eles, inclusive, gostem de abraçar esse trabalho todo que você fez. Ah, legal, então, perfeito. Enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu fiquei pensando, né, esse negócio é complexo sobre a captação de recursos, eu não acho simples, não, eu acho bem complexo, a inscrição de editais e tudo. Sim, muito complexo, e isso ainda envolve várias outras vertentes, né, Mari? Porque envolve também a vertente que você falou. Se você vai pesquisar em editais anteriores, você vê sempre os mesmos nomes, quais são os critérios, né? Quem são essas pessoas? Quais são os critérios? A gente sabe que cada cabeça é um pensamento, então são vários pareceristas. Quais são as cabeças desses pareceristas? Quais são as instruções que eles recebem antes de fazer essa seleção e, de repente, ver um projeto e não pesquisar se anteriormente aquele projeto já foi contemplado ou não? Quais são os critérios, né? Então, a gente fica realmente, às vezes, meio descrente, até nos projetos, às vezes, mesmo dos nossos municípios, do Estado, e a gente vê sempre sendo contempladas as mesmas pessoas. Mas isso amplia também uma grande pergunta. Será que essas pessoas são sempre contempladas? Porque elas também sempre se inscrevem? Porque elas atiram para todo lado, né? A gente também tem que se fazer essa pergunta. Será que os sempre contemplados são porque realmente, né, estão investindo naquilo? É isso, tem muitas. Eu acho que é uma soma, sabia? Porque, assim, se a pessoa sempre escreve, ela acaba sendo contemplada em projetos, faz com que o currículo dela fique maior, né? A instituição, ela começa a ficar com um currículo melhor. Isso. Esse portfólio vai dando peso para o próximo projeto. Isso, exatamente. Se você escrevendo, continua melhorando o portfólio, continua sendo contemplado. Isso. E viram tostines, né, Mariana? Exatamente, exatamente. Pode falar. Mas você sabe, eu ia fazer essa mesma pergunta com relação à captação de recursos, né? Porque eu acho que é uma coisa assim, parece-me que é um pouco bem mais difícil do que um processo normal que a gente entra nos editais, né? Então, essa explicação aí, para mim, ficou mais cabível, né? Todos são difíceis, né? A gente conseguir verbas que não sejam as verbas que a gente já tem são bem difíceis. É bem difícil de conseguir. Que nem eu comentei, para mim o maior problema é a competitividade. A competitividade é complexa. Como que eu provo que o meu plano museológico para instituição tal vai ser mais importante do que o plano museológico da outra instituição? Sendo que tem um edital só para planos museológicos. Como que você faz isso? Então, você tem que oferecer o plano museológico né? Mas às vezes o E que a outra instituição oferece vai ter mais peso do que o seu E. É engraçado. É um difícil, mas é engraçado mesmo. Eu fico pensando exatamente nesses editais que são mais fechadinhos, né? Porque, ação educativa e exposição. Às vezes a ideia do cara é melhor mesmo, né? Ele teve uma baita ideia de exposição, você não teve. A sua ideia de exposição é mais ou menos, pode ser, acontece. Agora, esses editais que são mais limitados, puxa,
reforma da reserva técnica. Por que reformar a reserva técnica dele é melhor do que reformar a minha reserva técnica? Também Como penso você assim. faz isso? E o parecerista também, que vai receber, sei lá, 200 projetos, todos muito parecidos. Imagina para o cara também fazer essa avaliação? É complicado. Diz uma coisa, no caso do parecerista, ele tem uma noção que aquele projeto é de tal cidade, de tal pessoa, ou não tem? Ele não sabe de quem que é normalmente, mas ele vai saber que, por exemplo, não é da capital ou é da capital. Sem contar que depois ele vai olhar o currículo e o portfólio, ele vai saber qual instituição que é. Normalmente, quando é pessoa, né, física, em editais pequenininhos, você não vai saber porque eles vão pegar pareceristas de outra cidade. Aí não tem como a pessoa conhecer. A ideia é essa, justamente, para você não privilegiar. Se você está sendo parecerista da cidade tal, que é a cidade que você mora desde sempre, você conhece todo mundo do setor cultural e provavelmente você não vai conseguir fazer uma avaliação que seja, assim, honesta, né? É muito difícil você não privilegiar pessoas que você admira o trabalho. Agora, em editais maiores, mesmo eles conhecendo a instituição, acredito eu que eles vão ter várias regras de pontuação com base no... Porque eu nunca fui parecerista do PROAC, por exemplo. Eu só fui parecerista de editais menores. Aldir Blanc, Paulo Gustavo e tal. E aí a gente recebe o nome da pessoa, mas para mim é João de tal. E aí não faz diferença nenhuma. Eu olho o projeto dele, olho o portfólio dele, se está justificando, se tem a ver, se é tudo coerente, e faço uma avaliação com base nisso. Então, eu imagino que os editais grandes vão acontecer a mesma coisa. Eles vão saber o que é, vai ter a cota para o interior, eles vão conseguir olhar a trajetória da instituição e depois eles vão fazer uma avaliação que seja coerente. Isso que eles estão propondo é realmente relevante? Mas, aí, de novo, muitas coisas podem ser relevantes. Mas os critérios dos editais, eles geralmente já vêm descritos, né? Quanto à pontuação, né? Se a pontuação, se é da capital, se não é da capital, para esses que determinam essa pontuação por regionalidade. E geralmente, por exemplo, o PROAC, geralmente os pareceristas do PROAC não são do estado de São Paulo, né? Eles são de outros estados, sim, né? Alguns, na sua maioria, eles não procuram fazer um processo onde o parecerista seja o mais isento possível, né? Por isso que abrem editais para de várias cidades de longe, de todo o Brasil, para parecerista, né? Existem os grupos que selecionam essas pessoas. Mas os critérios, pouco que eu tenho de experiência de parecer, geralmente os critérios que são dados diretamente pelo edital, né? E você tem que obedecer esses critérios do edital, já são pré-estabelecidos, que são, normalmente, regionalidade, portfólio, gente. Portfólio é uma coisa muito importante na seleção de um edital, porque geralmente é o portfólio que vai desempatar. Por exemplo, Mário falou, tem vários projetos de reforma da reserva técnica que são exatamente iguais. Essa pessoa parecerista, ela não vai pensar assim, porque esse aqui está gastando mais tijolo, esse aqui está menos tijolo. Ele vai no portfólio para fazer, geralmente, essa seleção. Então, é isso, que nem que a Mari falou, né? A pessoa que mais participa em editais, mais vai enriquecendo o portfólio e acaba virando esse tostines, é mais gostoso, porque é fresquinho, porque vende mais e tudo mais. É isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Só do PROAC, eu vou falar que a maioria deles é do estado de São Paulo, sim, tá? Eu conheço vários pareceristas do PROAC, e a questão principal que eles falam é que você não pode ter projeto inscrito, jamais. Então, você não pode participar de nenhum edital do PROAC se você for parecerista. Óbvio. Entendi. Eu nunca participei do PROAC, já participei de outros. Já me mandaram para fazer, só que eu sempre quero participar dos editais, né, que é do CCP, então a gente fica... a gente sempre madruga, né, Mari? Mas eu conheço alguns pareceristas. A questão principal é que realmente eles não podem, né, ter uma participação. E aí é o que eu falei. Entendi. As diferenças vão ser muito sutis, né? O que a Manu falou, tem um portfólio, aí tem a contrapartida, aí tem tanta coisa, é difícil mesmo. Pode falar. Você ia comentar alguma coisa, né?
Você ia falar, não Não, eu ia perguntar o seguinte, no caso do parecerista, ele recebe X projetos. Quanto tempo, mais ou menos, ele leva para fazer uma análise completa do projeto? Porque completo, 100% não faz. Não tem nem tempo para isso, né? Mas, mais ou menos, ele tem, por exemplo, são 200 projetos para 10 dias ser entregue, é mais ou menos isso? Normalmente até que os prazos são bons, tá? Esse ano o PROAC está saindo bem em cima, eu acho que eles vão dar o resultado mais para frente, assim, talvez fique bem perto do fim do ano o resultado do PROAC. Mas dos municipais eu recebo um tempo bem hábil, viu? Bastante tempo mesmo. Às vezes, como são menos projetos, sei lá, 30 projetos, eu ganho 40 dias. Tá mais do que bom, né? Eu consigo olhar. O projeto demora mais do que 2 dias para olhar, não vai ser, né? De e-mail para olhar. Às vezes, Mariana, há controvérsias. Há controvérsias, porque eu também faço análise documental, e às vezes o prazo é muito curto. Né? A análise documental eu não faço, eu faço análise do projeto. Então, a análise documental, como ela é um pouco mais... eles acreditam que é só olhar e pronto, acabou, e não é, né? Tem todo um processo. Eles dão um prazo muito pequeno, às vezes eu já recebi prazo de até 5 dias, né? 5 dias tem que entregar. Mas análise de conteúdo, né? Pareceristas de conteúdo, eu creio que eles dão um prazo um pouco maior, mas tem gente que não consegue fechar o prazo, né? Às vezes atrasa um pouquinho o resultado porque não consegue fechar prazo. Tem mesmo. E aí, por isso que você fica com o prazo apertado depois para análise de documento, né? Provavelmente os atrasadinhos não ajudam a vida de vocês. Isso. Mas, assim, a maioria dos que eu fiz, eu tinha tempo hábil mesmo para olhar com muita calma todos os detalhes do projeto. E eu sou bem chata no meu critério de avaliação. Eu sou bem chata, bem chata. Não é nada. Recurso público, tem que ser criterioso. Ter uma boa ideia não é ter um bom projeto. Ter um bom projeto é ter um bom projeto. Enfim. Mas eu acho que assim, e também tem 2 tipos de editais que eles mandam para os pareceristas. Tem mais, né? Mas normalmente ou eles mandam tudo para todos os pareceristas, e aí os pareceristas dão as notas a partir disso, ou então, se for um volume muito grande, eles podem dividir. Eles mandam, sei lá, são 7 pareceristas ou 9 pareceristas. Aí eles mandam 100 projetos para 4, ou para 3, ou para, sei lá, 5, e os outros projetos para os outros, algo assim. Eles podem fazer essa divisão e mandar para alguns pareceristas, e nem todos olham todos. Depende. Eu tinha essa curiosidade mesmo, Mari. Tem análise que é feita de todo mundo com todo mundo, e aí depois junta pontuação e faz esse peneirão, né? Sim. E tem algum outro que ele só passa por análise de uma pessoa, né? Dependendo do volume. Exatamente. De uma não, né? Normalmente eles pegam um número ímpar, 3 que seja. Uhum. Mas é mais chato, né? Eu creio que não seja tão... Não é tão ideal. Ideal, né? O ideal seria passar por uma junta de análise, né? Porque aí você desempata numa coisa. Aqui eu achei uma coisa, aqui eu não achei. É interessante saber. Eu não sabia que existem algumas outras análises que são feitas dessa forma. Existe, infelizmente. E existe também o mais ideal, né? Que eles separam por área. Eles colocam pareceristas que têm entendimento em determinados temas e mandam aqueles trabalhos que têm a ver com aqueles temas para esses pareceristas, o que é muito mais lógico. Principalmente, por exemplo, na Paulo Gustavo, que a gente tinha um enorme opções de audiovisual, desde jogos a longa-metragem, e a pessoa que faz análise de jogos que vai ter programação é diferente da pessoa que vai fazer análise do longa-metragem. Então, você não consegue colocar a mesma criatura para avaliar os dois. Tanto que quando eu vou ser parecerista, eles perguntam para qual área eu me direciono mais. E aí eu vou escolher as áreas que eu consigo avaliar, né, gente? Eu não vou... Sim, claro. Isso que não tem nada a ver com a minha vida. Eu vou falar de programação, eu vou ficar assim, como que eu vou avaliar isso?
Verdade. Mas eu sei que tem editais que não fazem isso. E aí todo mundo, né, dá nota para todas as áreas, mesmo pessoas que não têm nada a ver com a área. Depende da banca. Também ouvi dizer que está difícil achar parecerista bom, hein? Sim, demais. Nos grupos que eu participo de alguns grupos de parecerista e sobra vaga. Da minha parte de análise documental, porque tem uma especificidade de conhecimento administrativo e de formação em compliance. Então, essas pessoas que fazem análise documental, geralmente tem um número um pouco maior. Mas análise de conteúdo, né, de conhecimento de conteúdo, especialmente cultura popular, tem muita vaga, sobra muita vaga de análise. Eu tenho visto isso também. E às vezes o pessoal lança, nas prefeituras lançam um edital, o edital continua lá, de contratação de parecerista, porque eles não conseguem. Sim. Triste, sim. E também é uma coisa que demanda tempo, né, Mari? Mesmo a gente que trabalhando com um horário mais flexível, é uma coisa que demanda muito tempo e você não consegue pegar 2 editais para analisar, entendeu? Então, por isso, as pessoas pegam os editais para fazer análise e ela não consegue pegar um outro de conteúdo para fazer dentro do mesmo período. Então, por isso... trabalho pra caramba, é pior do que corrigir prova. Mas é isso. Então, gente, fiquem à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu e a Manu, a gente está muito empolgada com o tema, né? A gente já está no ritmo de escrever edital já. A gente está familiarizado com o tema, mas a gente está abrindo para que todo mundo participe, gente. Não se acanhem, é só levantar a mãozinha, ou nem precisa levantar a mãozinha, abrir o microfone, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui no chat. O pessoal está com frio. Acho que foi o frio, né? Tá certo. Mas é isso. Bom, caminhando, acho que para a finalização. Alguém entrando aí, mas vamos caminhando para a finalização, né? Já fiquem atentos, então, para a 4ª temporada. Sim. Vamos fazer os avisos da 4ª temporada por volta de setembro, outubro, a gente não sabe ainda. E os certificados dessa edição de hoje, né, daqui a 15 dias estarão, porque por enquanto estão da edição anterior, disponíveis no Simpla. Eu acho que teve muita gente que recebeu. E aí, às vezes, hoje Silvia falou que recebeu 3. Se você fez 3 inscrições ou 4 inscrições, geralmente você recebe a quantidade de inscrições que você fez. Aí você desconsidera, baixa só um certificado, porque todos os outros serão iguais, porque a gente não tem essa possibilidade de colocar no Simpla certificados para cada uma das edições, né? Então, o certificado da edição anterior ainda está disponível, e aí daqui a 15 dias a gente coloca o dessa edição de hoje, tá? Antes de todo mundo sair, a gente vai pedir para tirar a nossa foto, né, Mari? Já devem ter tirado foto minha falando, aí eu saio com a cara toda torta no print lá do relatório. O print falando nunca é favorável, né, Mari? É sacanagem toda vez. Então. Mari, você quer fazer aí as considerações finais para a gente poder abrir a... Queria falar assim, gente, obrigada pela participação ao longo desses 14 encontros dessa temporada, então, obrigada mesmo por todas as colaborações, os pensamentos, as ideias, é sempre muito bacana esse encontro, né, a gente ter essa possibilidade de conversar um pouquinho, de pensar além do executar, né, muito bacana. Então, eu espero continuar encontrando com vocês na próxima temporada, a gente vai avisar quando vai começar. Imagino que setembro não deve começar em outubro, algo assim, a gente entra em contato, vamos fazer esse esquema de vocês escolherem o tema, se eu não me sentir apta para falar, a gente convida alguém. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aprendendo
pensando, compartilhando as coisas que vocês sentem. E é mais ou menos isso. Obrigada mesmo. Obrigada, Mari. Foi muito importante a sua colaboração e todo o seu conhecimento, contar com todo o seu conhecimento ao longo dessas edições em que você fez. Tivemos algumas participações também, mas a maioria foi feita por você. É muito importante a gente agradecer, né, todo o seu conhecimento compartilhado ao longo desse 1 ano e meio, mas teve mais tempo lá para trás na pandemia, mas ao longo desse 1 ano e meio. A gente vai enviar para vocês também, é muito importante lembrar, além dessa solicitação de ajuda nos temas que a Mari está falando, a gente vai pedir também para que vocês respondam uma avaliação, né? E vocês vão receber por e-mail, são algumas 3 perguntas. A gente pede encarecidamente que todo mundo que puder participar com essa avaliação, que é importante, né? Esse projeto é um projeto de parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Prefeitura de São José dos Campos, portanto, é um projeto do poder público, né? Então, a gente precisa dessa avaliação para enviar para os nossos tomadores e avaliar esse projeto. E essa avaliação ela é feita por vocês que participam diretamente de todos esses encontros, e a gente pede, por gentileza, que respondam quando receberem o e-mail de avaliação. Vamos abrir aqui, eu vou desafixar a Mari para a gente tirar aqui uma foto, todo mundo, quem puder abrir a câmera, por gentileza. E a gente vai tirar os prints. Meninas, tirem aí os prints também, por favor. Vamos lá, todo mundo X, abacaxi, passarinho. Ótimo, perfeito. Obrigada de novo, gente. Até a próxima. Nos vemos em breve. Vocês já sabem, se quiserem conversar alguma coisa, encontra a gente nas redes sociais, manda um e-mail para o museu ou alguma coisa assim, e a gente responde a vocês sempre que possível. Enfim, até logo. Até que se vocês acharem um tema bobo, alguma coisa que vocês tenham dúvida, queiram conversar, fiquem à vontade. Tchau.